multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande e ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante teus olhos. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrer enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. A fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Se tem a fé de Abraão. Levanta a sua cabeça, irmão dela. Quem tem promessa de Deus não morre fácil não. Se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. É verdade, né, Karina? Se a luta é muito grande e ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra e peleja por você. Então levanta, levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Se tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, e não desiste não. Se tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia. Quem tem promessa de Deus não morre, irmão. Se permanecer na presença, não morre. Deus vai cumprir promessa na sua vida. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, eu te agradeço por ter recebido a nossa adoração. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua voz falar conosco, porque somos necessitados, ó Deus, de ouvir a tua voz, de ter a tua direção. Senhor, usa a tua filha com a simplicidade da tua palavra e fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Isso é bom. Saúde na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, noite de alegria, bem dizer o nome do Senhor Jesus. Eu sou grato ao Senhor, findar o ano e fechar com chave de ouro, pela misericórdia e graça do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, uma responsabilidade, mas é uma bênção, que vem da parte do Senhor, que Ele nos concede essa graça, Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 12. Aleluia. Deus é fiel e já tem falado conosco nessa noite
por intermédio da vida de cada um, da leitura introdutória nessa noite. Deus, Ele é fiel e poderoso. João capítulo 14, versículo 12. Aleluias. Bendito e glorificado é o Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Versículo 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Aleluia. Pode se assentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Eu sou grata ao Senhor pelo fôlego de vida e pela sua misericórdia infinita e abundantemente nas nossas vidas. Fechamos o ano passando luta, perseguições, situações adversas, enfermidade, mas grandes a vitória e o poder do Senhor por nos dar vida e graça. Aleluias. Eu exalto ao Senhor a cada dia, porque Ele é fiel e Ele é poderoso, que as minhas palavras são verdadeiras, e fiel aquele que chamou a minha vida e chamou a sua vida também. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Esse é um culto missionário. Poderia ter vários temas, várias ministrações adversas, financeiras, instruções, orientações, mas hoje o que eu quero falar, que o Espírito Santo colocou no meu coração, o chamado do Senhor sobre as nossas vidas. E o principal, o poder do Espírito Santo que opera dentro de nós. É a Trindade, a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que tem ciúmes de nós e é uma pessoa, e Ele habita dentro de mim e de você. E é dele que nós precisamos para fazer a obra missionária do Senhor. Aqui nessa noite foi louvado que o amor de uma alma, tem que ter amor às almas do Senhor. Como que a gente pode ter o amor às almas se a gente não buscar a presença do Senhor? Porque muitas vezes as pessoas pisam talvez no nosso calo, às vezes a gente vai falar uma palavra amiga, de bom conselho, a pessoa às vezes não gosta, e várias situações vêm contra nossas vidas, mas quando a gente temos a presença e a graça do poder do Espírito Santo na nossa vida, faz toda a diferença. A ousadia, a intrepidez, como foi falado de Felipe aqui. Precisamos estar cheios da presença e da graça do Senhor. Mas como buscar a presença do Senhor? Em jejum e oração. Quanto tempo você não busca como você buscava do início da tua chamada, da tua conversão? Ah, missionária, mas já passou anos que eu estou na presença do Senhor, mas Deus não mudou. Quem mudou é eu e você, que possamos mudar na presença do Todo-Poderoso. Mas Ele não mudou. Ele continua operando na nossa vida poderosamente. Aleluias. Graças a Deus, a missão da igreja, na realidade, é uma continuação do ministério terreno de Cristo. Aleluia. E qual Cristo nos incumbiu, eu e você, para essa grande obra missionária. Jesus, com o seu propósito de vir à terra e redimir as almas dos homens, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. Amém. Aleluias. Deus é fiel. Deus tem um amor tão grande para mim e para a tua vida. Será que nós viemos na presença do Senhor assim? Aleluia. Limpos, abrindo nossa mente no entendimento da palavra, sabendo louvar, aleluia, sendo humilde, sendo perdoador? Não, de maneira nenhuma. Talvez alguns poderiam ser, mas quem nos transformou foi o Senhor. Quem nos lapida a cada dia é o Senhor. Aleluia. Em Coríntios, aleluia, eu gosto muito, além do ministério terreno de Jesus Cristo, o maior missionário da obra do Senhor, que deu a sua vida pela humanidade, como aqueles que nele creram. Aleluia. Tem o nosso apóstolo Saulo, transformado e mudado para Paulo, um grande pregador da palavra do Senhor. E ele diz nas palavras do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo
destruir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo e as desprezíveis, e as quais são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para conosco foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor nessa noite. Aleluia. A sua vida é para louvor e adoração ao Senhor. Quando estamos muitas vezes acomodados, o Senhor envia alguém para nos perseguir ou tentar contra nossas vidas, para nos apontar, para nos despertar. Desperta talvez na oração, em buscar ao Senhor, aleluias, nos dedicar cada dia mais à obra do Senhor Jesus. Eu vejo na palavra do Senhor, quando Deus colocou no meu coração, os primeiros discípulos a ser chamados pelo Senhor foi Pedro e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Aleluia. E disse-lhe: vinde após mim, Jesus, em Mateus 4,19, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiram. Quantos foram chamados que cada um teve do Senhor individual? Aleluia, para fazer a obra do Senhor Jesus. Às vezes temos que nos afastar de parentes, aleluia, mas não da família. Às vezes tem situações que precisam um primeiro para depois Deus enviar o outro e unir a família para o propósito que Ele tem. Deus nos fala na tua palavra que Ele nos chamou, como nós somos como os peregrinos sobre essa terra, para anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Nós não imaginamos um dia estar aqui, no Japão, Quantos muito nem talvez recebam uma profecia, algo da parte do Senhor, mas não imaginava como poderia ser de estar aqui, ou talvez em outro país, em outro lugar, saindo do território do Brasil, ou do Peru, ou da Argentina. Como que seria o trabalhar de Deus? Mas Deus, Ele tem um trabalhar especial para quando Ele tem um propósito nas nossas vidas. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele começa a trabalhar no nosso coração e tem um propósito especial para a minha e a tua vida principalmente. Para através de nós e através dEle, por nós, operar através de vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Que toda a honra e a glória seja para todo o Senhor. Aleluia. E Deus nos presenteou e é dado para a humanidade o maior presente que é isso, que é o Espírito Santo, que tem muitas funções e atividades em nossa vida. Aleluias. Graças a Deus, Ele trabalha em nosso coração. Aleluia. Em todos os lugares. Em João, no capítulo 16, de verso 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas quando Ele vier, aquele Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. E Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Essa é a obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Aleluia. Deus, Ele é tão fiel e tão poderoso e trabalha em nosso coração de uma forma tremenda. Aleluia. Aleluias. No tópico 2, a armadura de Deus que nós precisamos. Aleluia. Em Efésios fala: no demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Reveste de toda a armadura de Deus para possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, das hostes espiritual da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firme. Aleluia. Nós precisamos da presença, da graça do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo para nos orientar
e nos guiar. E a obra missionária é feita com a direção, com oração, com jejum e a direção do Espírito Santo para a nossa vida, porque a luta não é carnal, mas sim o espiritual. É uma batalha constante. Por isso Deus ele manifesta os dons do Espírito sobre a igreja para poder manifestar a obra poderosa dele. Aqui a gente pode ver com os discípulos quando foram chamados, aleluia, os diáconos quando foram separados. Ali foi separado o homem cheio do poder do Espírito Santo, aonde operava sinais e maravilhas. E o maior ministério de Jesus foi os prodígios e milagres, multiplicação de pão, aleluia, salvação de vidas e de alma. Operava não conforme a lei, porque a lei no sábado não podia operar. Aleluia. Mas o Senhor ele veio não para mudar a lei, mas para que fosse cumprida. Porque conhecer a palavra é fácil, exercer ela é totalmente diferente. Quando nós praticamos o amor, a misericórdia, aleluia, é totalmente diferente. Para isso precisamos ter a presença do Espírito Santo, onde ele nos convence do pecado. De outra hora, como nós éramos, nosso sentimento de arrogância, prepotência, muitas vezes, talvez o eu, aleluia, falava mais alto. Mas quando nós viemos para a presença do Senhor e nós deixamos ser guiados pela presença do Espírito Santo, ele começa a quebrantar a nossa vida e mudar. Você lembra como você era? Como que você era outra hora e olha hoje como que você está. Você está vendo talvez porque você passou por isso, é porque precisava ser necessário para você aprender. Ser mais humilde, ter amor ao próximo e saber, aleluia, que o nome do Senhor tem que ser glorificado pela tua vida, aleluia, porque tem muitas pessoas que muitas vezes a gente olha e quando eu não estava ainda com um bom entendimento, ainda estava um pouco fechada, eu observava algumas coisas na igreja porque eu não entendia. Quando eu vim para Cristo, eu vim pela fé. Aleluias. Eu vim pela fé e na fé eu permaneci com a presença do Senhor. Mas o mais auxiliador na minha vida foi o poder do Espírito Santo. Porque a partir do momento quando eu levantei as minhas mãos e o Senhor, eu vi, aleluia, algo dentro de mim que eu fechando meus olhos, ajoelhado, eu vi como uma luz transpassou dentro de mim. A irmã fez o apelo e eu falava, e minha mãe cutucava, vai lá, vai lá. Eu falei, mãe, mas como que eu vou aceitar este homem? Jesus, eu nunca ouvi falar deste homem. Eu falei, mas como que eu vou? E ela falou assim, pela terceira vez eu estou te chamando na frente. E eu fui sorrindo, mas parecia que tinha algo que me prendia, que não deixava eu sair do lugar. E quando eu fui ajoelhei ali, eu com meus olhos fechados, eu repeti as palavras que ela me disse, aleluia, para escrever meu nome no livro da vida, transformar a minha vida, que o poder do Senhor se manifeste. E ali eu vi uma luz transpassar sobre a minha vida. Eu falava, realmente eu estava morta, mas agora eu estou viva. E desde aquele momento, irmãos, é tão importante e muito sério quando a gente levantamos as nossas mãos com sinceridade na presença do Senhor Jesus. O Espírito começa a habitar dentro de nós. E esse poder do Espírito começou a operar na minha e na tua vida quando você levantou as mãos do Senhor. E não importa o tempo, importa o momento já para você voltar à presença do Senhor e voltar à sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Como missionário, orando, jejuando, buscando, vigiando e fechando as brechas. E Deus vai bradar sobre a tua vida poderosamente. Aleluias. E através, quando eu ouvi aquela voz, que entrou aquele clarão dentro de mim, eu já comecei a ouvir uma voz que falava comigo. E eu ainda não tinha entendimento. Só que toda vez que eu ia guiada pelaquela voz, me dava certas coisas. Eu falei, eu vou conforme essa voz está me dizendo. Eu não vou falar porque eu não tinha com quem falar. Para me abrir, para me explicar. Talvez você tenha visto pastores desde a infância, crescendo na juventude, te orientando, te instruindo. Mas quando a gente é do mundão e a gente vem para Cristo, é totalmente diferente. Porque Deus pega as coisas vis daquele mundo desprezível, para que nem dá valor, mas Deus traz para a presença dele, para glorificar o nome dele. E aquela voz, quando eu andava, eu ia sendo guiada pelaquela voz. Eu falava, eu não vou falar nada para ninguém. Eu vou ficar bem em silêncio e bem quieta, eu só vou seguir essa voz. Porque se eu falar para alguém, talvez vão pensar que eu estou louca. Mas isso começou a acontecer quando eu vim para Cristo. E algumas coisas começaram a dar errada. E eu falava, mas era algo estranho. Porque quando eu estava lá fora, tudo dava certo. E por que eu estou aqui, está dando tudo errado? Não é, o adversário põe isso
na nossa vida, mostrando que vai ter enfermidade, vai ter luta, vai ter porta fechada, vai ter desemprego, vai ter levante, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, porque coisas maiores Ele tem para realizar na nossa vida, através de nós e por nós, na vida de muitas pessoas. E é dessa maneira que Deus faz a obra missionária do Senhor dentro de nós, a regeneração do Espírito Santo, a transformação e a mudança, quando nós demos o lugar e deixamos o eu, deixamos o orgulho, deixamos a arrogância, deixamos o Espírito Santo fazer em nós a mudança e a transformação que nós precisamos para pregoar o amor do Senhor. Muitas vezes uma palavra do Senhor fala, você tem que levar um tapa no rosto, e depois quando você levar um tapa, você virar outra face. Quem muitos aqui pode levar um tapa e revidar o outro lado para bater também? É difícil, irmãos. Não é fácil. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na cruz com o Senhor e não descemos dela, nós suportamos. Aleluia, escalado. Talvez muitos falem, pode ser antiquado, pode ser quadrado, mas é melhor permanecer antiquado e quadrado, mas na presença do Senhor. Aleluia, porque o Senhor vai te honrar e vai te dar graça e vai dar vitória, e o poder dele vai se manifestar. Aleluia, as grandes coisas o Senhor fez servindo ao Senhor. Eu louvo o Senhor. Talvez a gente não entende o trabalhar do Senhor. Aleluia, e quando eu vim para o Japão, aleluia, de janeiro a fevereiro, 2, 3 meses que eu fiquei no Brasil, eu já vim para a obra, para cá, para o Japão. Deus me trouxe para cá, praticamente a minha conversão foi aqui. E aqui na época eu só fiquei 1 ano e meio, Deus me levou de volta para lá, para o Brasil. E Deus usou o pastor, né, o pastor Haru, uma bênção de Deus. E ele falou assim para minha irmã, Deus está falando para você que vai te levar de volta, porque tem obra contigo lá no Brasil, através da tua vida, nos teus. E ele falou, e Deus vai confirmar, aleluia, vai abrir todos os caminhos e você vai ver a direção do Senhor. Mas o processo, irmãos, não foi fácil aqui. O deserto foi aqui. Jesus, quando ele estava também, a tentação de Jesus, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois que foi batizado a água, o Espírito conduziu ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Ali a gente não sabemos talvez o processo de cada um, qualquer etapa que você passou, mas não desista, continua andando, subindo cada degrau, cada passo na presença do Senhor. Mas cada passo que você alcançar, você não está subindo, você tem que se descer. Porque quem vai ser grande na tua vida vai ser o Senhor, que vai fazer todas as coisas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. E Deus é tão fiel, e eu liguei para minha mãe para falar, mãe, eu vou voltar já para o Brasil, porque Deus já está confirmando. Depois que o pastor falou, menos de 1 mês, preparou tudo para mim voltar. Eu falei, meu Deus, agora eu vou voltar para o Brasil de novo, não tem emprego, não tem nada, mas eu tenho minha casa lá, vou voltar. Liguei para minha mãe e falei. Ela falou assim, ué, mas você vai vir de novo? Você mal acabou de terminar o seu financiamento de 6 meses, está 1 ano e pouco aí só, e já vai voltar, mas vai para voltar de novo, vai para voltar de novo, né? Eu falei assim, mãe, agora é diferente. Ela falou, se fosse você ficava aí. Eu falei, mãe, agora é diferente. Agora eu tenho Jesus na minha vida. E ele disse para mim ir que ia ser comigo, e eu vou. E eu fui, irmãos. Fui na palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente tem nossa mãe. A mãe é aquela que mais dá conselho, ou talvez o pai. É o mais próximo da gente que vai falar. Mas quando é a obra de Deus, na minha e na tua vida é algo diferente. A gente tem que ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus, à voz de Deus. E o que Deus testificou foi quando o pastor falou, Deus vai dar por sinal e vai abrir seus caminhos. E foi ali que foi feito. Então é Deus testificando. E eu falei, vou voltar. Voltei, irmãos. E de lá eu fiquei 9 anos para a glória do Senhor. Perdi até o visto, mas eu fiquei, só voltei no tempo do Senhor Jesus. Graças a Deus, Deus é fiel e a bênção está aí, louvado seja Deus. Mas Deus, Ele tem que trabalhar na nossa vida, basta a gente ouvir a voz do Espírito, porque o que Deus tem na nossa vida, cada um é de uma maneira, e Deus, Ele faz essa grande obra. Aleluia. Eu lembro até da vida do meu menino, meu mais velho, o Tiago. Ele estava acho que com 13 para 14, ele estava estudando, ele estava no 2º.
E sempre minha tia pegava ele em São Paulo, quando nós estava lá, né, amor? A gente pegava em São Paulo e ia. Minha tia falou assim, olha, depois eu vou trazer ele para cá, para São Paulo, para estudar aqui. E daqui eu vou acabar ajudando ele, para ele poder fazer a faculdade. E aquilo, como mãe, a gente fala não. E eu fiquei segurando, ela já começou a me alertar 2 anos antes. E eu falava, ele não vai, ele vai comigo. Eu falei, ele vai comigo, ele não vai para São Paulo, não vai. Eu não vou deixar o meu filho mais velho, vai deixar, né, o primeiro, né? Eu falei, eu vou deixar ele ir. Eu falei, não, de maneira nenhuma. Aí um dia ele veio de noite, ele saiu da escola, depois da escola ele fazia, às vezes, trabalhava de lanche, fazia lanche lá também. Né? Aí ele falou assim, aí ele veio, aí eu sempre esperava ele, eu não dormia, eu esperava ele chegar. Aí ele chegava em casa, aí o Espírito Santo bradou, libera ele para São Paulo, porque eu tenho obra na vida dele. Quando o Espírito Santo, porque estava aquela relutância, mas quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu falei, amém, Senhor. Amém, será feita a sua vontade. E o Senhor tira isso de mim e deixa ele ir, porque Deus tem obra na vida dele lá. E eu louvo ao Senhor, a gente não sabe, tudo tem um processo, tanto para ele como para a gente. A separação não é fácil, é difícil, mas quando Deus está no controle, como a irmã Maria falou, Deus que cuida, é Deus que guarda, é Deus que livra, porque Ele tem um trabalhar na vida dele. E hoje a gente pode ver o passar dos anos. Deus, graças a Deus, um rapaz trabalhador, estudar, terminou a faculdade dele. Eu louvo a Deus por isso. Foi consagrado a pastor muito rápido, muito rápido. Teve um casamento abençoado. E já tem a minha netinha, né, Alice. Eu louvo ao Senhor, ela tem 3 meses. Eu louvo ao Senhor, porque quem faz essa obra é o Senhor. Agora imagine, irmão, se eu retesse com desobediência a voz do Espírito Santo, talvez não ia concluir dessa maneira a obra na vida dele, e eu ia pagar o preço da desobediência, porque Deus tinha obra na vida dele. Às vezes a gente quer, como mãe, deixar os filhos aqui, né, na saia, ou trazer a proteção, mas quem protege é o Senhor, quem guarda é o Senhor, quem livra é Deus. Então muitas vezes a separação é difícil, mas quem está guardando é Deus, e o operar de Deus é na vida dele e na nossa vida. Talvez na sua família seja também da mesma maneira, teve alguma separação, mas é louvável, porque quem trabalha é o Senhor. Aleluia, nós buscamos ao Senhor e se dedicamos, porque Deus, Ele faz toda a obra na vida daquele que Ele chamou e que tem um propósito. Seja obediente à voz do Senhor, e Deus fará grandes coisas na nossa vida. Aleluias, exaltar o nome do Senhor Jesus. Por isso precisamos estar firmes buscando a direção do Senhor Jesus. Na igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, na igreja estava em Antioquia, estavam reunidos os servos do Senhor, e eles orando e jejuando, e disse o Espírito Santo, apartai-nos a Barnabé e Saulo, para a obra que tenham chamado. Aleluias, bendito e glorificado ao Senhor. Como eles estavam orando, eles estavam reunidos buscando ao Senhor, e quem separa é a obra chamado para cada um é o Espírito Santo. Por isso temos que orar, buscar a direção do Senhor, e dele fará grandes coisas em nosso meio. Aleluia. E assim estes foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Sulência. Dali navegaram para Chipre, atravessando a ilha até Pafos. Acharam um certo judeu, mágico, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Estava com ele procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que o nome dele na tradução era esse. Procurava apartar a fé do procônsul. Aleluias. Todavia Saulo, também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse, e no verso 10, né, do Atos dos Apóstolos 9, verso 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não será de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas
caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Por isso que há a graça de buscar a presença do Senhor, a ousadia do Espírito Santo, os dons do Espírito. Aleluias, não mudou. Deus continua operando, batizando com o Espírito Santo, derramando a presença dEle e o operar dEle, aliás, na minha e na tua vida, para ser um canal de bênção, porque tem muitos que precisam ver para poder aumentar a fé e crer no poder do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não só pregava por palavras, mas o poder do Senhor se manifestava. Jesus, quando ele pregava a palavra, os sinais acompanhavam. E Jesus, ele fala, os sinais acompanham aquele que crê. Aleluia. E o Senhor vai cooperar conosco para operar sinais e maravilhas. Por isso precisamos buscar. Precisamos mortificar a nossa carne, buscar ao Senhor, aleluia. Para ter amor às almas, precisamos nos doar na presença do Senhor Jesus. Não é fácil, irmãos, não é fácil, aleluia. Quem já evangelizou no mundo aí fora, aleluia, para pessoas que às vezes nem dá crédito na tua palavra, por situações que está talvez numa situação precária, cada pessoa, e você pregoar e vendo as pessoas passar necessidade, talvez na rua sem moradia, e você lá pregar uma palavra de fé, uma palavra de amor para a pessoa. Aí muitas vezes pode até falar para você assim, mas como? Quem é esse Jesus que pode mudar a situação? Quem é esse Jesus que pode transformar essa minha vida dessa situação miserável que eu me encontro? Mas você tem que levar uma palavra de fé, de poder e graça da presença do Senhor sobre aquela vida. Aleluia. E algo acontecer dentro dela. E a palavra do Senhor se manifesta de poder e graça. E ele creu no poder do Senhor. E eu lembro também de Pedro e com João, no tempo Formosa, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E ele orou para eles e esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou e entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus, a ousadia. O que você tem para oferecer para o seu próximo? O que eles tinham não tinha ouro, não tinha prata, mas o que tinha dentro da vida dele é o poder do Espírito Santo, é o poder transformador, é o poder de vida e de poder do Senhor, da presença dele. Aliás, quantas bênçãos, aliás, desse ano que o Senhor me concedeu de vitória, de cura e libertação de enfermidade, que talvez, aleluia, talvez seja algo espiritual ou até mesmo físico, mas Deus operou tremendamente, poderosamente. Eu dei testemunho no final da campanha, quando a gente estava em Maquinorrara, que o pastor Jarvis ministrou o final dessa campanha, e eu até postei no Face, porque eu estava com... quando eu saí do Brasil, eu estava com início de diabetes, era 99, o mínimo, né, o máximo, né, eu estava com 104 quando eu fiz o exame. Aí a moça, a médica, falou assim: eu não vou te passar remédio, porque é melhor você mudar a sua alimentação. E quando o meu menino mais velho, ele começou a passar mal no Brasil, que a diabetes dele subiu 400, que ele tomou remédio, ele toma remédio. E aí ele foi parar no hospital. Aí eu me despertei. Eu falei: eu tenho que mudar urgente a minha alimentação. Não preciso ir no nutricionista, mas eu vou procurar aqui na rede social, no Google, quais as instruções para o alimento, para a minha própria saúde. Eu falei: eu vou fazer dessa forma. E eu comecei ali a mudar, irmãos. Tirar o açúcar, mudar os alimentos para comer. Eu falei: porque a gente é corpo e templo do Espírito Santo. Se eu não cuidar dele, é eu que tenho que cuidar. É você que tem que cuidar do seu templo do Espírito Santo. Porque um dia a gente tem responsabilidade diante de Deus. Então a gente tem que se cuidar. Eu falei, vendo essa situação, eu falei: eu já vou me preparar já. Eu falei que é melhor.
E aí eu ministrei naquela primeira semana, irmão, mas no primeiro dia da campanha, mas foi tenso, foi difícil. Foi uma luta travada, mas graças a Deus, Deus deu vitória. Pois eu não enxergava nem o livro que eu marquei no dia que eu preguei. Quem olhava pensava que não, mas eu não estava nem enxergando, mesmo com óculos, irmãos, eu não estava conseguindo ver. Eu falei pro pastor, eu falei, nossa, eu já estou, olha quantos meses que eu já estou, né, mudei a alimentação e, nossa, semana pra cá, parece que a diabetes deve estar alta, e a minha maquininha acabou quebrando. Eu falei, de medir, eu falei, parece que está alta, porque eu não estou nem conseguindo enxergar, estou vendo tudo embaçado. Mas fui lá, ministrei, graças a Deus que Deus bradou, e o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. E aí chegou no final, aí passou 3 dias. Aí 3 dias, aí na quarta-feira, que eu ministrei no domingo, na quarta-feira, de terça para quarta, que eu estava na semana do dia, eu falei assim para o Senhor, acordei de madrugada, o Espírito Santo me despertou, eu falei, Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou agradecer, porque quem faz todas as coisas é o Senhor, então eu vou entrar em jejum em agradecimento ao Senhor. E eu fiquei da madrugada que eu acordei até ir trabalhar, eu tirava um pouquinho e continuava em oração, em agradecimento. E comecei a buscar no Senhor, aí Deus bradou, irmãos, tão forte, mas tão forte. Eu falei, agradecendo, levantando a mão, agradecendo o pastor dormindo, e eu agradecendo ao Senhor. O Espírito Santo falou, põe a mão nos seus olhos. Repreende o glaucoma da sua vista. Repreende esse mal. E eu repreendi conforme, porque eu olhava, a vista minha estava toda embaçada. E por trás dos olhos, estava como uma pressão nos olhos. E doía demais. E eu pensava que era diabetes. E aí eu fiz o que o Espírito Santo fez. Mas eu já senti um alívio por trás dos meus olhos. Aquela pressão que estava semana, eu já tinha parado. Parou na hora. E eu senti um alívio e parece que desembastou meus olhos. Eu comecei a ver melhor. Eu falei, nossa, que bênção. Eu falei, aí eu fiquei pensando na firma, né? Eu falei, mas que enfermidade que é essa? Eu já fiquei pensando. Eu falei, porque é diferente quando você sabe e quando você é guiado pelo Espírito Santo e você faz conforme a direção do Espírito Santo. E eu falei, eu falei, eu vou procurar no Google. Aí fui procurar no dicionário Google. Aí procurei, ela estava marcado, que é uma pressão nos olhos que causa na retina e tem que ter tratamento urgente, porque pode levar a pessoa à cegueira, né? E eu falei, nossa, eu falei, quer saber, eu vou buscar esse exame meu. Eu fui lá buscar o resultado do exame. Fui lá, o médico falou, me atendeu, ele falou assim, olha, você não tem diabetes, você só está com um pouquinho de potássio, bem pouco, um pouquinho de falta de vitamina E, assim, que é para gordura boa, mas do resto está tudo normal. Você não tem diabetes, não tem nada, tudo perfeito. Daqui 6 meses você volta e faz outro exame ano que vem. Eu falei, então tá bem. Ele falou, era só isso? Eu falei, não, era só esse resultado que eu queria saber. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus, Deus, Ele continua operando. E agora está até melhor, porque até o iPad da firma lá que tem que fazer o abastecimento, até o iPad eu não estava conseguindo ler a letrinha que tinha que mudar o botãozinho na hora de eu escanear. E depois disso, irmão, está perfeito. Eu louvo a Deus, porque quem faz é o Senhor. E Deus é tão tremendo e tão fiel, irmãos, que é algo que o Espírito Santo me lembrou. Você lembra, evangelista, acho que alguns irmãos estavam aqui no ciclo de oração, que Deus, eu estava ali no finalzinho antes do evangelista para trazer a bênção apostólica. Eu falei assim, irmãos, Deus está falando que precisa, né? Deus vai derramar o revestimento, né? Uma blindagem sobre nossas vidas que vai ser necessário, né? Ainda mais para as crianças que estavam aqui, só tinha 2 crianças, era a Karine e a Vitória. Os outros meninos, nenhuma das outras crianças estava aqui. Eu falei, será necessário. O Senhor está falando que será necessário. Os irmãos lembram? Foi no ciclo de oração. E Deus, irmãos, Ele é tão fiel, tão poderoso, irmãos, que quando o pastor ministrou naquele dia lá em Maquinorra, a gente veio embora. Veio eu, pastor, até nós mostramos um vídeo depois para o evangelista. A gente veio embora, aí na última parada, antes, o pastor falou, olha, eu preciso ir no banheiro urgente. E aí desceu ele na frente, eu desci do carro, a irmã Priscila ficou no carro, eu, a Karine e o irmão Eduardo. Aí o pastor foi na frente e nós fomos atrás, e a Karina foi com o celular filmando. E aí eu entrei no banheiro, o pastor já estava na parte dos homens e a gente entramos. E dali da onde nós paramos o carro, o estacionamento do banheiro, dava para ver perfeito. Aí eu vi o pastor falando mistério lá, né? Eu falei, acho que alguém ligou para ele, ele está fazendo alguma oração, né? E eu falei, tá lá, né? E nós entramos no banheiro. Eu falei, aí o irmão Eduardo foi para o pastor e eu vim para cá com as meninas, né? E a irmã Priscila ficou no carro. Eu falei, vamos, meninas. E eu no banheiro, e o pensamento do Espírito Santo, sai logo daqui.
senão vai aparecer alguma coisa para elas, ou elas vão ver alguma coisa. Eu falei assim, no vídeo, eu fiquei pensando assim, eu falei, vamos meninas, vamos embora. E a gente pegamos, entramos dentro do carro e veio embora. Aí chegando dentro do carro, o pastor falou assim para mim assim, você viu uma mulher saindo, na hora que vocês entraram, você viu uma mulher saindo? Eu falei, olha, não saiu ninguém. Eu falei que nós vimos você entrar, a gente entramos logo em seguida. Eu falei, eu só ouvi você falando em mistério lá. Ele falou, pois você não acredita que aconteceu. Saiu uma japonesa bonita, ela saiu do banheiro das mulheres e ela saiu e jogou o cabelo pra frente. E quando ela jogou o cabelo pra frente, ela falou assim pra mim assim, konbanwa. Aí eu já falei assim, eu respondi, né, konbanwa. Aí ela falou assim, mas kochi oide? Tipo, chamando ele para ir no banheiro. Aí eu já falei assim, eu já entrei no banheiro. Aí ele falou assim, repreendi em português mesmo. Tá repreendido, Satanás. E eu entrei pro banheiro. E ele falou assim, aí quando eu comecei a até orar ali e falar com Deus, sabe? Aí Deus derramou aquela autoridade. Eu falei, Gerson, aí eu expliquei para ele. Eu falei, nossa, veio isso. Eu falei, será que no vídeo que a Karine entrou gravando tem alguma coisa? Eu falei, então aí as meninas começaram a olhar no carro, o vídeo. Tô até com os vídeos aqui, os irmãos até começou, o irmão Eduardo montou até em câmera lenta, né? Puxou em câmera lenta. E aí na hora que na postagem que a Karina sai do vídeo, que ela entrou filmando tudo, né? Eu falei assim, pro pastor Jair, eu falei assim, e lá não saiu ninguém, não tinha ninguém, porque só entrou nós e do jeito que nós entramos, saindo todo mundo. Você saiu na frente e nós saímos depois. Não tinha mais ninguém aqui. E aí no vídeo, irmãos, a Karina gravando aqui, ó, ela gravou tudo, a entrada. Quando ela gravou a entrada aqui atrás dela, na gravação, saiu um homem, né? Sei lá, um demônio, né? Um vulto preto, assim, ó. Dá pra ver certinho no vídeo, de frente, depois virou de costas, assim, ó. Deu pra ver certinho. E quando a Karina andava assim, ó, pelo espelho, o cabelo dela é bem comprido, assim, ó. O espelho, o cabelo dela levantou até aqui, ó. Tipo, não puxou a ponta, mas levantou alto, assim, o cabelo dela dentro do banheiro que a gente tava. Eu falei, olha, você está vendo como que o Espírito Santo é a fúria do adversário, né? Para fazer a obra do Senhor, preciso ter a graça, a presença e a direção do Espírito Santo, né? Eu falei, a Karine nunca entra nesses lugares assim filmando, às vezes faz os vídeos dela, mas ela começou a falar assim, eu vou entrar filmando aqui como que eu sou uma artista de Hollywood, e ela começou a gravar com a Vitória. Eu falei, olha como que a gente vê, eu falei, isso aí é que Deus permitiu que a gente fosse ver isso aí. Porque por isso eu falei assim, olha, eu falei, amor, eu falei para você, olha como o Espírito Santo de Deus nos alerta e nos traz a proteção e a blindagem que a gente precisa. Ele não revelou para quem era, mas falou para toda a igreja que nós estávamos naquele dia. Eu falei, olha o trabalhar de Deus, o cuidado que Ele tem conosco da fúria do adversário. Aleluia. E Deus, Ele é fiel e poderoso, irmãos. Por isso que a nossa luta sempre é constante do adversário das nossas almas. Mas maior e poderoso é o Senhor. Porque grandes coisas Deus, Ele realizou ali também naquela obra. E através da nossa vida também, Deus fez grandes coisas por nós também. Então por isso que eu louvo ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena pagar o preço, aleluia, em buscar ao Senhor, se dedicar na presença de Deus. Aleluia, é a sua vida que tem que contagiar o próximo. É a presença do Espírito. Para impactar a vida de pessoas ao seu redor e na tua casa ser impactada através da sua vida. Aleluia. E essa passagem poderosa, aleluia, já está findando o horário, que eu gosto de ler muito, a tentação de Jesus, mas o poder da vitória através da palavra dele. Satanás, o adversário das nossas almas, ele é sorrateiro. Ele gosta de usar a palavra para introduzir, aleluia, minar a fé da gente, ou distorcer como que ele distorceu para a Eva. Quando Deus falou para Adão, não come, porque não diz que comer morrerás. E ela falou não, e se for ver ali, porque Eva passava e olhava e desejava aquele fruto. Ele falou, não, aí se a gente for ver no capítulo 3 de Gênesis, Satanás é tão astuto, ele vai falar, não é que você vai morrer, é que você vai ter seus olhos abertos e vai ser como Deus. A distorção da palavra, aleluia, leva muito a perecer. Por isso hoje a gente temos que estar atento e vigilante, permanecendo na fé com o Senhor, na fé da palavra, vivenciando a palavra e praticando ela. Não adianta eu falar e não praticar a palavra de Deus no meu
meu dia a dia na minha vida. Porque aqui o tempo é pouco que estamos reunidos com os irmãos, mas é lá fora que faz a diferença. Dentro da minha casa que faz a diferença. No meu serviço que faz a diferença. Não adianta eu querer mostrar uma coisa aqui se lá fora eu sou diferente. Nós temos que viver em santidade, santificação, aguardando a redenção e a salvação do Senhor. Porque se nós temos amor às almas, temos que nos amar primeiro e amar ao Senhor. Porque senão nós vamos perder tempo aqui e quando Jesus voltar, nós não vamos subir. Aleluia, isso é uma realidade. Então nos despertamos para que nós, como nós estamos levando a nossa vida diante do Senhor, evangelizamos enquanto há tempo, porque a salvação, irmãos, é individual. Pai não salva filho, filho não salva mãe, aleluia, marido não salva mulher, é individual. Nós devemos buscar ao Senhor e se guardar no Senhor e livrar de todo o mal e de toda a tentação, aleluia. E aqui no capítulo 4 fala: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, aleluia, para ser tentado pelo diabo. E chegando ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda-te essas pedras se tornem pão. Porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, aleluia, mas não comeu. Então ele, sabendo disso, ele falou: tá com fome. Eu vou tentar ele na área difícil que ele está passando, no momento que ele está renunciando, aleluia. Eu vou falar aqui, ó, essas pedras aqui, para se transformarem em pão, aleluias. E Jesus disse, e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Será que a palavra de Deus está dentro de você? Aleluia, para você, na hora que abrir a tua boca, ministrar o poder da palavra e as pessoas ter vida, e você ter vida e a presença do Senhor se manifestar através da palavra que sai da sua vida. Aleluia. Se você tem guardado, o Senhor fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e ama a palavra. Se estiver em mim, a respeito de tudo ao Pai será feito. Temos que estar guardando na presença e a palavra do Senhor Jesus. Então o diabo transportou para a cidade santa e colocou sobre ele no pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus santos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-á nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluias. A gente pode ver que como que Satanás, ele era lá em cima, ele adorava, ele regia, mas ele queria ser o orgulho dele, queria ser maior que Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. E ele corrompeu uma terça parte dos anjos, e ele tentou Jesus com a própria palavra de Deus. Mas Deus é fiel. Permanecemos nos últimos tempos da igreja na face da terra, pregoando o amor do Senhor, mas vigiando, se guardando, porque tem muitos que se levantam para distorcer a palavra do Senhor, algo que está vendo para agradar o nosso coração, mas está fora da direção do Senhor. Nos guardemos e permanecemos firmes na direção do poder do Senhor. Aleluia. E somente para finalizar, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, aleluia, do apóstolo Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração e poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder do Senhor. Aonde tem apoiado a sua fé? Aleluia, não se apoia no homem, aleluia, se apoia na palavra de Deus e no mover do Espírito Santo de Deus. Saia do comodismo, se levante na presença do Senhor,
Bata a sandália dos teus pés e marche avante buscando ao Senhor. Porque grandes coisas o Senhor quer realizar. Mas para Ele realizar grandes coisas, tem que ter alguém que fala: eis-me aqui, Senhor, para fazer a diferença. Quando você começar a fazer a diferença, vai vir sim situações adversas na sua vida. Vai vir levante, vai vir situações adversas, vai vir pessoas de hierarquia talvez mais alta, mas se você tiver uma palavra e com a direção do Espírito Santo, pode ficar em paz, que Deus vai ser contigo e vai te dar vitória. Aleluia. Não nos firmemos em sabedoria humana, porque como que eu li aqui no começo, aleluia, Deus Ele é fiel. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos e nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprevisíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que glorie-se no Senhor. A glória, a honra e o poder é do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré, a Trindade. Seja engrandecido o nome do Senhor sobre a minha e a tua vida. Se firme no Senhor, porque os dias são maus, os dias são trabalhosos, e Deus vai nos dar graça e a vitória para vencer as situações através do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, que vocês possam ficar com essa palavra. Se levante em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração, aleluia, sobre a sua vida nesse dia de hoje. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nessa noite, meu Pai, Senhor, eu ministrei a Tua palavra conforme o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, me direcionou com a Tua presença, a Tua graça, a grande obra que o Senhor começou sobre a vida dessa criança, desse jovem, Senhor, dessa mulher, deste homem, meu Pai, dos servos do Senhor que foram chamados, Senhor, para, meu Deus, Senhor, a Tua, meu Deus, Senhor, providência, a Sua graça, o Teu poder, Senhor, se manifesta sobre a vida deles, derramando, meu Pai, a bênção do Senhor, trazendo o despertamento, a graça, que eles voltem para o primeiro amor, Senhor, para sentir a Tua presença e o Teu nome ser glorificado. Manifesta os dons do Espírito sobre a vida deles, traz o renovo, traz a graça, a autoridade, o poder do alto do céu sobre a vida dos Teus filhos, meu Pai. Se alguém estiver enfermo nessa noite, que no nome do Senhor Jesus de Nazaré, que toda enfermidade, toda praga, toda moléstia, meu Pai, toda enfermidade de ordem física e espiritual, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, seja queimado, expulso agora, no poder do nome do Senhor Jesus, e sai agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, traz a cura, a restauração, a Sua presença. Remena raçou, deixa que menarabada de kiam, remene reite kamana, estui terebeda, estou de cá, roche que minerabada de kamanaraka, hite que minerabada de kamanara sui, ronde kamanarabada sui merebada, heite kamanarabada, estou de cá. Remene raçou de que amaramana na bada de que a reixe camana romene camana sui de camana. Bendito e glorificado o nome do Senhor Jesus. Traz algo novo, Senhor. Tira o impedimento, a barreira, Senhor. Traz algo novo sobre a Tua igreja, a Tua presença, a força do poder do Teu Santo Espírito, Senhor. A blindagem espiritual, Senhor. A graça, a força, a ousadia, o poder do Senhor venha se manifestar, Senhor. Traz as revelações, meu Pai, Senhor. Os sonhos, meu Pai, de revelação. A Tua graça, fala, meu Deus, Senhor, com a Tua igreja. Traz o despertamento. Aqueles que dormem, Senhor, meu Pai. Aqueles que estão cocheando em dois pensamentos, meu Pai, Senhor. Que eles venham ver que somente o Senhor é Deus.
sobre a nossa vida, meu Pai, e o Teu nome venha ser glorificado sobre a vida deles, meu Pai. Eu oro, Senhor, e te agradeço em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço ao evangelista essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, e a bênção do eterno Deus seja sobre a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Amém.